E aí, uma vez com o diagnóstico na mão, tem que tomar a decisão. Tem que partir para o planejamento. Pois Vai é. lá, Welcome. Senta Então, a bota. aí... Faz o quê? Tira leite, né? Então, Ronaldo, aí é o seguinte, né? Se você fez o diagnóstico, para finalizar o diagnóstico, é muito importante você ter o técnico e o produtor e o colaborador da fazenda. Ele tem que estar com a total consciência do que vai se transformar a propriedade com que ele trabalha também com essa nova gestão, né? E aí vocês têm que chegar ao quê? No mesmo nível, né? De entendimento do que vai ser feito. Então, ó, um exemplo, a gente chegou aqui na conclusão que essa propriedade vai trabalhar no sistema de produção a pasto. Qual capim que a gente vai plantar? Definiu? Definiu. Qual a área que nós vamos plantar? Definiu? Definiu. Essa área vai dar para alimentar quantas vacas em lactação? Essas vacas vão produzir tantos litros de leite. Então, o objetivo está ali traçado dentro desse diagnóstico. E aí nós vamos planejar. O planejamento, ele tem como sua base, né, o diagnóstico, mas o que é o principal do planejamento? É estruturar a parte de anotações, também a parte financeira, e também analisar o que é a região que você trabalha, a região que você está ali, quais são as oportunidades que você tem. Então, a sua região vai te mostrar muito dentro do planejamento o que nós podemos fazer. Aqui na minha região eu consigo ter uma venda de animais. Então, eu tenho que planejar uma venda de recrias tanto por ano que vai entrar no meu fluxo de caixa. Esse planejamento, ele é de uma forma, não uma coisa muito fixa. A gente também não pode ficar tratando ele de uma forma muito fixa, porque ele pode também ser frustrado no meio do caminho. Então, por exemplo, vem uma chuva de pedra e derruba a minha lavoura, porque isso aí pode acontecer. Então, o planejamento, eu dou orientação que assim, às vezes você faz um planejamento para longo prazo e aí ele se perde no meio do caminho. Eu gosto de trabalhar com prazos de planejamento de 6 meses. Então, durante 6 meses, de janeiro a junho, a gente vai traçar esse planejamento aqui para que em junho, por exemplo, a gente esteja aqui com 70% do rebanho gestante. A gente vai traçar aqui que até junho eu não vou ter nenhuma morte de bezerros causadas por alguma doença, a não ser que nasça com algum defeito congênito, por exemplo. Então, estipule um prazo para o seu planejamento. E a minha ideia é sempre trabalhar com prazos curtos. Ou você faz um mapa geral. Em 5 anos eu vou atingir uma produção aqui de tantos litros de leite, ou eu vou triplicar a minha produção. Mas não fica preso naquele planejamento final. Vá no seu planejamento de dia a dia. E aí, Ronaldo, quando você falou aí essa questão, né, de um técnico não ser ofendido e tal, tem uma coisa que eu falo muito para os produtores, que é assim, ó, você pega um copo de leite, coloca esse copo de leite cheio lá no chão, lá, e finge que esse copo de leite está lá agarrado no chão, lá como se fosse um caminhão, para você arrastar ele. Para você arrastar esse caminhão aqui, você precisa de um trator com a corrente, teoricamente. Então, vai analisando cada elo dessa corrente dentro dessa sua fazenda. Então, primeiro elo, por exemplo, anotação. Segundo elo, reprodução. Terceiro elo, sanidade. E assim por diante. Você vai ver que todos os técnicos que você conhece têm uma participação que ele pode te ajudar ali. Por exemplo, o agrônomo, aqui na formação das forragens. E aí você vai trazendo esse copo de leite para próximo do seu tanque. Cada vez que você consegue colocar mais um elo, formando essa corrente, você consegue, dentro do planejamento, trazer esse copo de leite e jogar dentro do tanque. Qual é a velocidade que eu vou trazer ou que eu vou planejar? A velocidade quem manda é o produtor. Qual o recurso financeiro que o produtor tem para isso? Igual você falou, Samuel. Eu vou pegar um dinheiro no banco ou eu vou fazer o dinheiro aqui na minha própria propriedade? Eu tenho um imóvel que eu quero vender e eu quero investir aqui na propriedade. Então, o planejamento você tem que deixar ir, muitas das vezes, com a velocidade com que o produtor te permite para isso, né? E, reforçando o que eu falei, trabalhe em tempos mais curtos para não ser frustrante.
e vai conquistando. Porque a partir do momento que você planeja uma coisa e ela dá certo, você fica satisfeito com a atividade. E aí você começa a subir degrau por degrau. Então, igual eu falei, vamos emprenhar tantas vacas até junho, até julho. A hora que você chegar ali, que você conquistar aquilo ali, parabenize todos que estão dentro da fazenda. O tratador, o retireiro, o proprietário, o técnico. E aí, através desse sucesso de planejamento devagar, o negócio não vai se tornando um negócio pesado para todo mundo. Porque senão você vai planejando várias coisas e aí também o funcionário vai se desgastando com aquilo, o técnico e o produtor principalmente. Porque a mudança de consciência para o produtor é muito grande. Foi o que o Samuel falou lá no início, essas gerações que vêm até chegar no que nós estamos hoje. Então planeje devagar e vai planejando aos poucos, mas nunca perdendo o fio da meada que a gente fala ali, para que você chegue no seu objetivo final lá naquela data que você estipulou. Mas o que eu sempre falo, não coloque essa data de caneta, coloque a de lápis. Porque muitas vezes vai ter que precisar apagar ela e colocar essa data mais para frente. Se você precisar adiantar essa data e falar assim, a gente resolveu esse problema aqui, ótimo, vamos comemorar. Mas se precisar atrasar um pouquinho, não se desespere também. Esse ano foi um ano de El Niño forte. Eu tenho certeza que de ponta a ponta no Brasil, quem estava com o planejamento de plantar e colher, produzir mais leite, produzir mais boi, teve que apagar. Teve que apagar. Teve que fazer as contas, né? Teve que apagar. Não foi fácil esse ano, não. Eu acho assim, o Elker tocou num ponto importante, né? Que é essa questão da gente ter essa... Você tem uma visão de longo prazo, um cenário que pode ser de 2, de 3, de 5 anos. Então tem uma visão, tem um desejo, tem um objetivo, tem um todo. Mas a gente precisa de trazer isso para acompanhamentos de curto prazo, para vitória. Eu tenho que botar o degrau da escada do tamanho que eu consigo subir. Sim. Essa visão ela é importante para o produtor e para o técnico, para que eles possam caminhar juntos. O que a gente vê que é uma dificuldade muito grande de retenção de produtores dentro do trabalho de assistência técnica, e muitas das vezes acontece pelo técnico não conseguir mostrar a importância dele no médio e no longo prazo para o produtor. Então, mostrar a importância no dia de hoje. Se eu estou dando toque na vaca, estou sujando, o cara está vendo que eu estou trabalhando, ele acha que aquilo ali está legal. Né? Mas aquilo ali pode começar a ficar repetitivo. Então, ou seja, nós estamos fazendo esse toque por quê? Não, eu estou fazendo porque nós precisamos de tantas vacas prenhes, porque nós precisamos gerar tantas bezerras para participar do nosso crescimento, e nós vamos chegar a ter tantas bezerras em tal data. Então nós precisamos, depois disso, nós precisamos criar as bezerras bem. Qual a sua meta em cada setor? Né, para onde vocês estão indo em cada setor, e vai colhendo, vai subindo o degrau, vai apresentando isso para o produtor, para que ele veja o efeito do seu trabalho ao longo do tempo. Né? As rupturas que eu tenho visto, quando você vai a fundo entender por que aquele produtor saiu do trabalho de assistência técnica? Um cara que tem perfil, um cara que tem ambição, que quer mudar, que quer crescer, por que saiu do trabalho de assistência técnica? O técnico não conseguiu mostrar para ele como que ele participaria da jornada até chegar no sonho. Com certeza. Tem uma coisa que você vê no produtor que ele fica incomodado, quando o técnico está sentado no escritório. A maioria dos parte importante, né? Pois é, a maioria dos produtores, eles querem ver o técnico lá, no curral, trabalhando, fazendo alguma coisa. No bezerreiro, rodando, fazendo alguma coisa. Mas assim, o que mais cansa o técnico? É a hora que ele senta no escritório. Porque a responsabilidade, agora que a responsabilidade pesa, né? É grande. Aí entra o que é o planejamento. Porque, você passar ultrassom nas vacas e falar que está prenha, está vazia, fazer protocolo, enfim, o cara ir lá e ver se o calcário foi aplicado de maneira correta, vermifugar as bezerras, isso é muito fácil. Isso é muito fácil. Mas a hora que você senta no escritório, pega os dados, pega as informações e fala assim, e agora? O que nós vamos fazer? E isso é a parte mais complicada. E aí, você está falando, por que muitos produtores saem da parte da assistência técnica? Porque não conseguem enxergar isso aí. O que o técnico está fazendo ali de importante?